Olá a todos! Hoje nós vamos começar a parte 2 do curso sobre conhecendo o seu inimigo e o assunto é este aqui, ó, motivação e táticas dos demônios. Pois bem, tá vendo essa imagem horrorosa aqui atrás? Certo? Você olha aqui e fala assim, isso aqui com certeza são demônios. Pois é, isso aqui é uma das coisas mais bizarras que tem no Natal na Europa. Esse aqui é o ajudante do Papai Noel, pessoal, ó, esses demônios acompanham o Papai Noel na Europa. O nome dele é Krampus, né? E ele tem uma corrente que ele usa aí para pegar as crianças más, uma coisa desse tipo. E esse barulho de corrente que eles fazem na rua é o barulho que aqui no Ocidente, o que seria a imitação dele seria, sabe o quê? Sabe os duendes do shopping center, essas coisas que ficam com o Papai Noel? Eles não tem umas bolinhas no sapato deles, assim, que faz um barulho quando ele anda? Pois é, aquele barulho imita a corrente do Krampus, porque o original, certo? O ajudante do Papai Noel original da Europa é este cara aí, certo? É um demônio, Papai Noel também é um demônio, obviamente, certo? Que ainda tem outros objetivos que é prejudicar a mente das crianças. Mas tudo bem, isso aqui é um ponto de vista meu. Agora, olha só, a motivação e táticas dos demônios. Vamos lá. O nome do criador, eu vou falar várias vezes desta forma aqui, Yahweh, ok? O nome do criador dos céus e da terra, na Bíblia, lá está escrito Yud Rei Vav Rei, tem algumas diferenças de pronúncia de algumas pessoas para outras, né? Mas a forma como eu estou adotando aqui no curso é Yahweh, ok? Que é o que eu assim, tenho de melhor de conhecimento. Então, o Criador Yahweh ele é soberano sobre toda a criação, incluindo o mundo angélico, ou seja, os anjos, basicamente. Como resultado, os demônios eles só podem fazer coisas que o Criador Yahweh os permite fazer. Eles não podem ir além de um determinado limite. Entretanto, assim como nós, eles possuem um intelecto e uma vontade para escolher a maneira como irão se rebelar contra o Criador Yahweh. Ou seja, eles estão sempre pensando nisso e eles têm aí algumas opções para escolher. Eles também são capazes de criar os seus próprios protocolos para trazer a humanidade até o inferno junto com eles. Por quê? Porque eles já estão no inferno, eles vão para o inferno no final e eles querem o quê? Levar o maior número de pessoas junto com eles. Onde há múltiplos demônios, há uma ordem hierárquica entre eles, muito parecido com uma unidade militar. Enquanto um exorcismo progride com sucesso, os demônios mais fracos saem primeiro e os demônios mais fortes procuram permanecer, pois o demônio mais fraco sai para evitar sofrimento durante o exorcismo. É crítico entender a motivação deles. Quais são essas motivações dos demônios? Orgulho, possessividade e vingança. Em seu orgulho perderam todas as boas qualidades, se é que algum dia tiveram alguma qualidade. Certo? O exorcista José Fortea disse o seguinte, abre aspas, a capacidade de amar foi aniquilada da psicologia de um demônio. Fecha aspas. Temos que entender que existem dois tipos desses seres. Os anjos caídos, como o próprio Satã, que era um anjo e acabou pecando aí e caiu. E outros anjos descritos no livro de Enoque também. Então, a primeira categoria são os anjos caídos. E a segunda categoria é a prole de alguns dos anjos caídos. Os filhos deles foram os heróis ou homens de renome na terra. Está lá em Gênesis 6. Gênesis 6 é a maior discussão sobre isso. O que são esses Néfilins? Né? Seria, no meu ponto de vista, e no ponto de vista de muitos estudiosos, é a prole dos anjos caídos. Né? E eles foram conhecidos como, então, Néfilins. A prole dos anjos caídos junto com seres humanos, mulheres. No caso, o anjo foi lá e teve aí uma relação com mulheres, no caso. Algumas pessoas dizem assim, não, isso é impossível, etc, tal, porque o anjo não pode ter relação. Mas o fato é o seguinte, tem uma passagem bíblica onde dois anjos e mais o representante do Criador, que seria o Messias, então 3 seres aí no caso, descem para conversar com Abraão. E Abraão serve manteiga, pão, carne, ou seja, serve comida para esses
três seres, ou seja, serve comida para anjos. O anjo precisa comer? Não precisa, em tese não precisa. Principalmente se ele estiver no ambiente normal dele. Mas no caso ali estava com Abraão e ele estava comendo, certo? Então o anjo, em geral, ele não come, obviamente, ele não come no ambiente que ele está, mas ali naquele caso comeu. A mesma coisa com relação com mulher, então muitas pessoas acreditam que não, que o anjo não consegue de jeito nenhum ter relação com os seres humanos, mas eu penso que sim, não sou eu, são muitos estudiosos que pensam dessa forma. Pois bem, então vamos lá, aqui no caso, assim, comentar sobre o erro dos exorcistas católicos. O que acontece? A gente já vai ver. Os exorcistas católicos, eles têm uma visão assim que eles não entendem bem, tá? Que é o seguinte, para os católicos, os Néfilins não tem nada a ver com os anjos, ok? Para os católicos, todos os demônios são anjos caídos, tá? Para os católicos. Do meu ponto de vista e do ponto de vista de muitos estudiosos, tem dois tipos de demônio. Tem os anjos caídos e tem a prole deles, certo? Que seriam os Néfilins. Dois tipos. Qual que é a confusão aqui? Muitos exorcistas católicos, eles conseguem fazer pergunta para esses demônios quando estão fazendo exorcismo, tá? E então eles perguntam e eles veem o seguinte, qual que foi o tipo de pecado associado com aquele demônio, certo? Por que ele está ali naquela situação? E aí o demônio responde tipo assim, pecado de perversão sexual, pecado vamos dizer assim, de determinadas maldades que não são compatíveis com anjos. E aí esses exorcistas católicos falam o seguinte, como assim? Um anjo pode ter cometido esses tipos de pecados, que é um pecado da carne, se o anjo não tem esse tipo de coisa? É porque o anjo realmente não tem, mas os Néfilins têm. Então assim, tem essa questão aí, né? Mas tudo bem, vamos lá. Como o livro de Enoque nos conta, o espírito dos Néfilins, após morrerem, não puderam subir aos céus como os espíritos dos seres humanos, pois foram criados na terra, quando morrem, ficam na terra. Então, mais ou menos, a história é o seguinte, algum grupo de anjos, eles caíram, certo? Na verdade, eles eram os observadores da terra, a gente fala caiu porque eles pecaram, e eles pecaram como? Eles tiveram, em Gênesis 6, relação com mulheres, certo? Os filhos de Deus, como está escrito lá, tiveram relações com as filhas dos homens, e geraram uma prole ali que seria os heróis daquela época, que seriam os Néfilins. Só que o que acontece? O nosso espírito, alma, ele foi criado aonde? No céu. E aí ele é colocado nesse corpo físico. Quando a gente morre, o corpo físico fica aqui na terra. Mas a nossa essência vai para o céu onde foi criada, certo? Agora, os Néfilins, eles têm um problema. Por quê? Porque eles foram criados na terra. O espírito deles foi criado na terra, certo? Então o que acontece? Quando eles morreram no dilúvio, o espírito deles não subiu, eles ficaram aqui na terra, certo? Eles ficaram aqui e eles até hoje se comunicam com algumas pessoas aí que têm algum tipo de mediunidade, que na verdade elas não estão falando com seres humanos mortos, porque isso é impossível. Elas estão falando com espíritos de Néfilins mortos. Como eles não têm nada para fazer aqui na terra, o que acontece? Eles ficam por perto das pessoas, observando a vida delas, etc. Tal. Então, quando uma pessoa morre, eles sabem muitas coisas que essa pessoa, na verdade, não contou para ninguém, eventualmente, e fala aquilo, né, com o tal do médium. E o médium pensa que está falando com um morto, mas não, aquilo ali é o Néfilin que morreu. Ok? Bom, continuando aqui. Então, olha só, então eles ficaram na Terra, estão vagando por aí. Por isso, devemos ter em mente que a maioria dos demônios são espíritos de Néfilins. Sabendo disso, vamos voltar ao tópico. Não há arrependimento para os anjos depois da sua queda, nem para os Néfilins depois que morreram, nem para o ser humano depois da sua morte. Você morreu, ok? Você não teve um monte de pecado, tal, não se arrependeu, morreu. Aí você vai lá, chega lá na frente, olha o Messias, olha o Criador, e aí você se arrepende e fala, puxa, estou sendo julgado. Não, aí não conta. É aqui na terra, em vida, que você tem que se arrepender, ok? Os anjos pecaram, já dançaram aí. Os Néfilins pecaram, não se arrependeram, morreram, já era aí. E o ser humano, se ele chegar lá na morte dele sem se arrepender dos seus pecados, ele também vai dançar, certo?
Como resultado disso, eles se ressentem ainda mais com a humanidade e desejam trazer todos nós, né, querem levar todo mundo para o inferno para que soframos da mesma maneira, a mesma punição deles. Ou seja, esses seres eles estão condenados ao inferno e eles querem levar o ser humano junto, eles querem levar o maior número de pessoas junto com eles. Então essa é a motivação deles principal é tentar levar o maior número de seres humanos para o inferno. Okay? O exorcista Fortea disse o seguinte, abre aspas, um coração de um demônio tem apenas ódio, e isso é revelado no sofrimento humano. Fecha aspas. Entretanto, eles têm muita inteligência e conhecem bem as nossas fraquezas, a fraqueza de cada um, e é por isso que eles ficam sempre monitorando o que a gente está fazendo. É nossa tarefa guerrear contra eles e perceber que eles não pararão de buscar nossa ruína até que nossas almas tenham partido para o julgamento. Eles sempre vão tentar forçar isso. Demônios entram em pessoas por uma razão: causar sofrimento. Eles são bem mais inteligentes do que nós. O intelecto dos anjos rebeldes foram deformados e escurecidos pelas suas próprias razões, que costumavam justificar a sua rebelião contra o Criador Yahweh. O exorcista Fortea diz que eles não ficam tentando os homens o tempo todo, mas passam a maior parte do tempo pensando em estratégias. Okay? Vamos supor o seguinte, vamos supor que em volta de você tenha, por exemplo, um espírito da depressão. Okay? E o espírito da depressão, ele e outros espíritos, eles estão associados com pensamento suicida. Por exemplo, ok? Pois bem, esses espíritos, eles não vão colocar um pensamento suicida 100% do tempo na sua cabeça. Eles não vão fazer isso. Eles vão fazer o seguinte, eles vão ficar só olhando ali em volta, estão acompanhando sua vida, ok? Eles estão só olhando e eles estão bolando estratégias. Então vamos supor que você está indo sempre no metrô, tal, sempre vem aquele trem, passando por ali, etc, tal, o demônio está sempre olhando. Bom, esse cara sempre está indo para o metrô. Beleza. Aí um dia você chega lá, você está bem na linha amarela, assim, perto do trem, e aí você pensa assim, e aí, será que eu posso andar um pouquinho mais para frente? Quem está falando isso? Vem uma vozinha na sua cabeça, eu vou andar um pouquinho mais para frente da linha de segurança, mas eu não vou pular lá dentro não. Espera um pouquinho, a partir do momento que ele te convenceu a dar um passinho para frente, você já está mais perto de cair ali do negócio, qualquer empurrãozinho você cai. Certo? Quem está colocando essa ideia idiota na sua cabeça? Né? Quem que está colocando? São eles estão o tempo inteiro planejando, vai lá, dá só um passinho a mais, só um passinho, vai lá, não precisa pular, só chega um pouquinho perto. Isso aí, isso é do seu cérebro não é idiota. Não faz sentido, porque o seu cérebro ia ficar tentando fazer mal para o seu corpo, ele depende do seu corpo. Quem que está falando isso na sua cabeça? Pois é, são eles. Eles ficam o tempo inteiro pensando em estratégias para te convencer a cometer erros, cometer pecados. Eles ficam pensando o tempo inteiro, mas eles não ficam te tentando o tempo inteiro. Eles tentam você em momentos específicos, certo? Pois bem, por exemplo, sei lá, uma pessoa vai lá e usa uma pistola, tem uma pistola, um revólver, ok? O anjo, sabe, o anjo ou o demônio que está lá, basicamente, o anjo caído ou o demônio, né? Os anjos maus, vamos dizer assim. Ele sabe que você vai usar aquela pistola em algum momento. Então ele ficaria esperando, fica em volta, rodeando. O dia que você pega a pistola e pensa assim, que tal tentar mirar, por exemplo, vamos pôr assim uma forma mais suave, mirar para baixo assim, né? Você não precisa apertar o gatilho. Não, você não pode. O seu cérebro nunca vai fazer isso. Ele sabe que você nunca pode apontar na direção de alguma coisa que você não queira matar. Essa é a regra de uso de arma. Nunca aponte ela para algo que você não queira matar. Mesmo que você decida não apertar o gatilho, porque eventualmente escorrega, acontece alguma coisa e pum, acontece uma desgraça. Ou seja, nunca aponte para algo que você não quer matar. O demônio está falando o quê? Vai lá, aponta assim assado, faz isso, aquilo. Isso aí não é do seu cérebro, isso é externo. Você tem que saber identificar que é externo, ok? E a gente vai falar mais sobre isso durante o curso. Agora vamos lá. Isso aí é a tática dele. Qual é a principal tática? Eles ficam pensando estratégias o tempo todo.
Eles sabem que estão condenados, eles vão para o inferno, e serão enviados então para o inferno no dia do julgamento, que o Criador vai fazer contra eles. E lá eles colocarão toda a sua raiva nos habitantes daquele local miserável, que vão com eles, os pecadores que não se arrependeram, que fizeram a vida de muita coisa ruim aqui na terra, né? Fizeram muita coisa ruim, eles vão estar lá com eles, eles vão fazer a vida deles miserável, mas eles querem o maior número possível. O exorcista Alfonso Lingori disse o seguinte, abre aspas, no dia do nosso julgamento, o diabo será o primeiro a vir e nos acusar, apontar o dedo, ele vai ser o primeiro. Ele irá nos colocar diante da nossa face as coisas que fizemos. Ele saberá o dia e a hora que cometemos algum pecado. Está tudo sendo anotado por esses seres aí. E esse será o clímax do trabalho do Hasatan e seus demônios. Eles esperam por esse dia, eles esperam pelo dia do julgamento, mas do julgamento dos seres humanos, que já foram, eles sabem que eles vão ser condenados porque eles cometeram um pecado grave. Então o que acontece? Eles tentam o ser humano para cometer pecado, certo? E fica anotando tudo quando eles têm sucesso para o dia do nosso julgamento, né? Colocar isso na mesa. Pois bem, tá aí, ó. Só figuras assim, só figuras lindas. Imagina um negócio desse aí do seu lado. Tipo assim, toma cuidado, certo? Tipo assim, são seres terríveis. Para conseguir cumprir o seu intento, o Hasatan irá nos oferecer coisas mundanas em troca de nosso consentimento para pecar e rejeitar o Criador Yahweh. Vai lá, faz tal coisa, faz isso, faz aquilo. Por exemplo, é óbvio, né? Suicídio é perdição. Tipo assim, é inferno, percebe? Ele vai fazer o quê? Muitos desses seres vão tentar te influenciar a coisas desse tipo. Ou, por exemplo, mentira. A gente vai falar de vários itens aí que vão prejudicar você e assim, que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando eu digo itens, na verdade são espíritos, né? Bom, mas vamos continuar aqui. Foi permitido a eles carregarem essas tarefas como um plano maior do Criador Yahweh. Ele tolera o mal em ordem de trazer um bem muito maior. De acordo com São Tomás de Aquino, um anjo guardião de uma pessoa é mais poderoso do que o próprio diabo. Por que ele é mais poderoso? Porque o diabo ele era um anjo. O Hasatan ele era um anjo. E ele cometeu um pecado. O pecado enfraquece, ele sempre enfraquece, ele não fortalece ninguém, ele sempre enfraquece. E o Hasatan, ele foi enfraquecido. Certo? Ainda assim, ele é muito inteligente e ele pode te influenciar, então você tem que tomar cuidado. Pois bem, reforço aqui, né? No caso aqui, uma batalha espiritual. Tudo, pessoal, essa vida aqui, ela é uma batalha espiritual. Tá? Você pode pensar que são coisas físicas que você tem para fazer, etc. Tal, mas sempre é uma batalha espiritual. Sempre. E você tem que saber que lado você tá. Você tem que saber porque, tipo assim... pensa só, qual pensamento é seu e qual pensamento é colocado ali por esses demônios na sua cabeça? Você tem que, né, pensar bem em tudo isso. Pois bem, olha só. E isso se dá pelo poder do quê? Da graça, que é dado aos anjos após passarem pelos seus testes, que se dá no primeiro estágio de sua existência. Isso que? A força do nosso anjo aí que está ajudando a gente também. Os demônios, eles não possuem o mesmo tipo e quantidade de conhecimento do que os anjos do Criador Yahweh. Eles não possuem, mas eles estão acima da gente em termos de estratégia, pensamento e inteligência. E é por isso que os anjos guardiões são mais poderosos do que os demônios e até do que o Hasatan. Porque eles não pecaram, certo? Eles não pecaram, então eles estão na plenitude deles. Os demônios, os anjos caídos e tudo mais, eles não estão mais na plenitude. Os anjos que cuidam da gente, os anjos do Criador, eles estão na plenitude deles. Agora, o que você não quer? Você não quer afastar os anjos do Criador de você. Se você se alia, aceita, está trabalhando junto com o capeta, o Hasatan, bom, você vai ter um problema. Você quer o quê? Você quer a misericórdia do Criador e está sempre te mandando para você esses anjos estarem por perto de você, certo? Pois bem. Demônios são seres espirituais reais, eles são racionais, pessoais,
que escolheram o mal e se colocaram contra a humanidade e contra o Criador dos céus e da terra. Então tome cuidado. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.